Da série de demonstrações que fizemos, agora a gente chegou numa parte que o teorema diz que se f for integrável no intervalo i fechado, que seja um a um ponto fixo, essa integral, essa função dada pela integral vai ser uma função que é contínua, tá? Então isso daqui é uma afirmação, né? Se ela for integrável, ela vai ser contínua, o que é um resultado interessante. Vamos adicionar aqui uma nota que é o seguinte: f integrável em i. Então aqui eu só coloquei se f integrável em i, então f é limitado, tá? É uma das condições necessárias para que f seja integrável por rima. Então o que significa que f de x ele está sendo limitado por um valor m. Então ele está entre dois valores aqui, né? O negativo e o positivo. O mesmo valor, só que o negativo e o positivo. Então, vamos pensar aqui. Vamos tomar P que pertence a I. Se isso acontecer, vai existir um alfa e um beta, um intervalo alfa-beta, tal que um ponto A, o ponto fixo, e o ponto P. O ponto A, eu vou colocar, ele pertence em alfa-beta, tá? E o ponto P, ele pertence a um intervalo aberto. Por que isso aqui? Vamos fazer a seguinte ideia aqui. Se não fosse um ponto aberto, teríamos que essa função aqui, ela seria da seguinte maneira, né? Ela tem uma função qualquer que vai até beta, começa em alfa. Se esse P pudesse assumir extremos, por exemplo, se ele pudesse ser o alfa ou pudesse ser o beta, observe que essa função ela não seria derivada, né? Se o P tivesse aqui, veja que tem um lapso brusco aqui da função que faz com que não exista derivada porque não está bem definido isso daqui, né? Ele está no extremo ali, não está muito bem definido. Agora, se P está bem no cantinho, sempre tem espaço, né, para a gente ir para o lado ali e construir nossa derivada, tá? Ou integrar. Se, por exemplo, tivesse no ponto máximo aqui, também ia ter problemas em relação à continuidade e etc. Então tem que ser um intervalo aberto, tá? Então, dado isso, a gente vai ter o seguinte: como a integrabilidade dessa função garante que ela é limitada, garante isso daqui. Então nós temos um t que pertence também a esse intervalo i aqui. Ele vai implicar deixa eu só escrever aqui a integral, tá? No caso a gente teria o seguinte: integral de P a um valor x qualquer de f de t dt, certo? Então isso aqui seria f de x menos de P. Nós teríamos aqui uma reta, por exemplo, aqui alfa, aqui beta, aqui poderia estar o nosso P, aqui poderia estar o nosso A, e aqui, por exemplo, o nosso X. Então a gente teria, pegando do ponto fixo aqui, que a gente teria a integral de AX e aqui
a gente teria integral de A a P de f de t. E aí a subtração dessas integrais de ax menos a integral de a p resultaria na integral de p a x. Tá? Então nós teremos isso daqui, pegando um ponto fixo do A, um ponto fixo de I, a gente conseguiria fazer essa integral aqui de p a x, que é um p qualquer. Por que a gente pegou esse p? A gente vai ver mais pra frente, tá? Já já a gente chega nisso. Então, se o t pertence a esse intervalo, ao intervalo alfa beta, isso daqui implica que a função é limitada e o mesmo se aplica quando a gente tem para qualquer x. Então, se a gente integrar aqui, eu já vou mostrar, tá? Só deixa eu colocar o resultado, mas aí a gente já constrói aqui. Então, se a gente integra de p a x, f de t dt, a gente também conclui que para um x que pertence a alfa beta, ele também é limitado, essa integral também é limitada. Então, só para explicar esse resultado aqui, vou pegar o resultado com positivo, que para um dos dois é a mesma coisa, né? Para explicar esse resultado aqui, a gente tinha a integral de px de m dt. O m é uma constante, então nós temos m integral de px de 1 dt, que nos dá o t avaliado de px, o p de x menos então m multiplicado por x menos p. Então é daqui que vem esse resultado. Claro, se a gente pegar um p depois do x, vou colocar o mesmo p aqui, tá? A mesma coisa nós teremos para cá, mas o resultado que muda aqui vai ser que agora o p é maior que qualquer x ali que a gente pegar. Deixa eu colocar mais para baixo. E agora a gente vai ter o seguinte. Lembra que isso daqui é o f de x menos p. Desculpa, aqui tá ao contrário. Aqui é o f de x menos f de p. E observe que pela propriedade do teorema teorema do confronto, desculpe, não esqueci o nome. Pelo teorema do confronto, quando o x tender a p, a gente tem que esse cara tende a zero. E o mesmo ocorre com esse outro aqui, né? Também tende a zero. Logo, a função do meio deve tender a zero. Então, o limite de x quando ele tende a p
que é menos f de x, que é igual a zero. A mesma coisa ocorre naquele outro caso. E lembra que, dado um epsilon marque zero, vai existir um delta tal que x, quando se aproxima de p, a gente tem que isso daqui se aproxima do zero. Então observe que nós temos que o limite f de x se aproxima do valor de f de p, o que implica na definição de continuidade. Então isso daqui é o limite de x que tende a p de f de x, ele é igual ao f de p. E a mesma coisa ocorre aqui, porque, por exemplo, a gente teria menos f de p menos f de x, né? A gente teria isso aqui, desculpa. Tendendo a zero, né? E aí, isso daqui pode ser menos f de x menos f de p, que se aproxima do zero ali. E aí nós temos esse menos aqui, observa que é tudo tendendo a zero, né? Então a gente tira esse módulo aqui e vai... Deixa eu explicar direitinho, né? F de x menos f de p. Esse zero a gente pode tirar ele, né? Porque... Aí veja que esse módulo pode encobrir esse menos aqui, ó, multiplicando ele, então fica menos 1 aqui, esse aqui fica 1, então esse aqui some. E aí a gente chega também que o f de x tende a f de p da mesma forma, tá? Então tanto faz, os dois vai tender a f de p. Então a gente observa que essa função é contínua. Veja que ela é contínua porque ela era limitada, né? Se ela é limitada, ela é integrável. Então, observe que também quem é contínuo aqui seria essa função aqui. Não necessariamente f de t poderia ser contínua, porque a gente poderia, como a gente viu naqueles outros teoremas, se ela for descontínua em um número finito de pontos, ainda assim a gente pode integrar ela. Se fosse assim, veja que a f de t seria descontínua em alguns pontos, né? Tá? Observe também, ó, a única requisição era que f seria integrável, tá? Então, quando ela é descontínua, ainda assim ela pode ser integrada aqui por rima. A gente pode integrar essa área. Na verdade, a gente fixa um ponto A aqui, né? A gente integra, por exemplo, até um valor x aqui dado. E aí, mesmo tendo essas pontos de continuidades, quando a gente pega essa integral, ela vai ser contínua. Então, bem interessante. Um grande fator aqui era que esse cara aqui era limitado, né? Se não fosse, observe que esse cara já não ia tender a zero dos dois lados, porque ia ser limitado, né? Ele não teria pontos máximos e mínimos ali, ele ia decrescer ou crescer infinitamente. Então isso aqui não seria válido, então a gente já não teria isso, tá? Espero que tenha ficado claro.